Repito, Lula é a cabeça da serpente do Foro de São Paulo. E aí, o Lula sabe que é criminoso. Ele tem um problema chamado Nicolás Maduro, que está preso aqui nos Estados Unidos. Ele tem um outro problema chamado Hugo Carvajal. Por isso que o Lula perguntou ao José Múcio o que nós temos agora aqui de defesa. Eu disse lá atrás, o homem macaco não tem alma nem coração. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. Pode cantar, Lula. Pode cantar. Oficialmente estamos carregando. Estamos prontos para partir. Só esperando outro companheiro lá, ó. Brasil. Estamos chegando. Vamos entrar ali pelo Peru, Bolívia, por ali afora. Algum lugar de Rondônia. Um abraço para Rondônia. Estamos passando o blindado, tá aí. E é isso aí, pessoal. Reforço. Brasil precisa de ajuda. Brasil, estamos chegando. BR-364, sentido Cuiabá. Do Cuiabá pra lá eu não posso falar. É sigilo. É isso aí então, pessoal. Estamos aí carregadaço. É isso aí, ó. Tem muito ali, viu, pra levar, viu? Não é só isso aí não, viu, pessoal? Só vou bater lá e volta. Bate e volta. Deixa o voto, pego mais. Seja sincero e me responda aqui nos comentários. Qual a sua cidade? Foi algo que o Senhor me revelou no dia 5 de agosto. E sempre nas minhas orações eu peço pelo Brasil, pelas nações, pelo mundo inteiro, pela humanidade, para que Deus venha libertar, salvar, transformar as vidas. E no momento em que eu estava pedindo pelo Brasil, amados, o Senhor me mostrou o Brasil em uma grande guerra. Eu via a frente de Manaus como se fosse a frente do Brasil todo. Eu via aquelas bandeiras vermelhas. Eu via aqueles aviões de guerra nos ares. Eu via os tanques de guerra. A relação dos Estados Unidos e o Brasil, ela nunca foi deteriorada da maneira que está sendo deteriorada agora, após 250 anos de relações. Agora, o que está acontecendo é o seguinte, com as declarações de Lula, que vem acontecendo, e cada dia pior, né? Porque ele vem, quem não acompanha os discursos e os comícios de Lula, está por fora, está achando que quem está provocando são os Estados Unidos, quando na verdade a mensagem aqui do país, do Lula, do presidente da República, que vem reverberando de forma doméstica, é uma linguagem inapropriada. Mas ele tem um cidadão que não gosta do Brasil, que não gosta da América Latina e que é um bolsonarista, que é o homem secretário de Estado, que é o Marco Rubio. Certamente ele estava te referindo à China, que nós compramos produto da China. O PT é ruim, o PT é a merda, mas é a minha merda, não é a sua, então só eu posso falar dela. Então o Brasil, nós temos que ter orgulho do Brasil, gente. Nós não somos inferior. E isso só demonstra que eles não vão recuar nem 1 milímetro, e eles vão escalar cada vez mais, assim como Javier também não vai recuar nem 1 milímetro, e eles vão escalar cada vez mais. Se não bastasse as bobagens que o Lula fala, se não bastasse as mentiras que o Lula fala, agora ele blasfemou. É verdade. Eu vou mostrar o vídeo para vocês. O Lula blasfemando. Aliás, só de ouvir a voz desse cara já tira o meu ânimo, sabia? Só de ouvir a voz dele. Meus amigos, o que vamos ver agora vai muito além do que uma simples reportagem. Sim, o que vamos mostrar realmente é indignante e pode ter certeza que este vídeo o PT e a esquerda não quer que você saiba e muito menos que você veja. Gente, tensão máxima entre Trump e Brasília, entre Trump e Lula, porque o que muitos imaginavam que nunca iria acontecer já está acontecendo. O que eu vou mostrar nesse vídeo realmente é chocante, então segura aí, porque o fim de Lula está mais próximo do que nunca. E eu já te pergunto, você é a favor que nunca mais o PT governe o Brasil? Comenta aqui embaixo, nunca mais PT, e bora
para mais esse vídeo. Amigos, antes de continuar esse vídeo, por favor, eu te peço encarecidamente, eu preciso do teu joinha, gente. Deixa o joinha para esse vídeo, para que a plataforma, que o YouTube divulgue, recomende esse vídeo para mostrar a verdade por trás de tudo o que aconteceu. Então eu não vou enrolar muito não, por favor, você que não é inscrito, inscreva-se aqui, ative o sininho das notificações para nós chegar a 800 mil inscritos. E claro, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá e acompanha nós também, @FelipeCâncio_oficial. Já deixa o seu like. Agora chega de conversa e sem mais delongas, bora assistir e analisar esse vídeo juntos. Gente, é um pouquinho longo, mas vale a pena você ver até o final. Olha esse vídeo de Zé Maria Trindade. Pode colocar, produção. E o presidente Lula, isso é um bastidor muito forte, perguntando para o ministro assim, se os Estados Unidos quiserem entrar aqui com um helicóptero e tal, e me resgatar, isso é possível? O ministro respondeu, presidente, não precisa nem ocupar um helicóptero, ele pode vir de Uber e pegar o senhor aqui, tamanha a dificuldade que nós estamos em defesa. Essa é a realidade. Irmão, se tem uma imagem, é o Lula perguntando para o ministro da Defesa se o Trump pode buscá-lo de helicóptero, o cara responde até de Uber, se ele quiser. Que seja um Uber Black. Ai, ai. Mas é uma nova categoria aí de Uber, Uber Camburão. Pois é. Não, pois é, o Lula está acostumado, né? Eu sou de um tempo em que eles andavam de Uber Black da Polícia Federal, né? E seria muito bom que voltasse a ser assim. Espero que volte com o Flávio Bolsonaro, com o nosso Alfredo Gaspar. Que ótima sinalização foi essa do Alfredo Gaspar. Você disse tudo. Ele não costuma dar barrigada, ele não costuma mentir. Se o José Maria Trindade teve acesso a esse diálogo, é porque ele aconteceu e o Lula está com medo. A grande questão, Alan, é por que o Lula teme? Por que ele está com medo? Ele está com medo de uma eventual afronta à nossa soberania? Não. Essa não é a preocupação do Lula. Porque ele não se preocupa quando a nossa soberania é aviltada pela China. O Lula não tem preocupação com ninguém. A prova disso foi a fala dele acerca do trabalho escravo chinês. Porque um dos motivos de que o Brasil está sendo sancionado é o mesmo de que o Brasil era sancionado no século XIX. Trabalho escravo. E isso a mídia também não tem dito. A grande imprensa esconde da população de que o Brasil está sendo tarifado por conta de trabalho escravo. Então não é uma questão de lucro igual a esquerda gosta de vender. Até porque, nesse caso, né, se fosse uma questão de lucro, o lucro caminha ao lado da moral, que é o absurdo, escravizar o ser humano, tratar o ser humano como objeto, como coisa. E quando o Lula foi sancionado agora, quando o Brasil foi sancionado agora por comprar produtos oriundos de mão de obra escrava, o Lula disse que ele não é fiscal do trabalho. Eu tenho essa fala, depois vou mandar para a timeline aqui. Ele falou, olha, eu não sou fiscal do trabalho, eu não sou ministro do trabalho da China, eu não sou delegado de polícia, então dane-se os escravizados. Então isso mostra que esse sujeito ele não tem preocupação com absolutamente nada além dele próprio. Então a preocupação dele é de ser pego. Mas por que ele está preocupado? Será que ele tem alguma ligação com alguma organização apontada pelos Estados Unidos como terrorista? Essa é a pergunta que um jornalista de verdade deveria fazer de frente com ele. E eu nunca vi um jornalista questionar o Lula de forma aberta. É impressionante como que a grande imprensa do Brasil morreu. E encerrando eu digo, que pena que existe a possibilidade do Lula ser capturado dessa forma. Existe, você está com medo é porque existe. Porque eu gostaria muito que tivéssemos eleições limpas e ele fosse derrotado de forma acachapante. Aí sim, depois a gente entrega ele para poder voltar para o lugar da onde ele jamais deveria ter saído, que é a cadeia. E o vídeo que você comentou, ele está aqui na bala, tá? A verdade sobre o tarifaço que a imprensa esconde, Dácio. Olha aqui, o vídeo, inclusive, que está lá no seu perfil, a gente resgatou e trouxe aqui para colocar o tarifaço no Brasil, porque o Brasil compra produtos feitos por trabalho escravo de outros países. E você vai desmentir, não é, Lula? Não é possível que em pleno século XXI o Brasil esteja patrocinando trabalho escravo. Certamente ele estava se referindo à China, que nós compramos produto da China. É um absurdo. Primeiro porque eu não tenho capacidade de interferência em outro país. Eu não sou ministro do trabalho de outro país. Eu não sou delegado de polícia de outro país.
Eu não sou fiscal, sabe, de trabalho. Eu compro as coisas dos produtos que querem vender de acordo com as necessidades do Brasil e a qualidade. Então eu estranhei. O Lula confessando que a culpa do tarifaço é um problema de trabalho escravo. E ele querendo meter esse negócio da China é um caô brabo, porque a gente sabe muito bem que tem um envolvimento do ministro do Lula, que perdeu visto aqui nos Estados Unidos, exatamente por causa do trabalho escravo. E onde foi isso? Mais médicos. Cuba. Então o Lula sabe que ele tem um problema com o programa Mais Médicos, ligando ele a Cuba. Ele tem um problema chamado Nicolás Maduro, que está preso aqui nos Estados Unidos. Ele tem um outro problema chamado Hugo Carvajal. Ele tem um outro problema, que é o Abelardo de la Espriella, que está agora lá na Colômbia. E vamos intensificar as nossas orações pela Colômbia, nesse terremoto absurdo. Mas o Abelardo vai com tudo para cima das Farc e certamente vai obter documentos das Farc em relação ao Lula. Então, eu poderia continuar a lista aqui. Bolívia. O Lula não tem mais como esconder o nome dele lá na Bolívia. O Lula não tem mais como esconder o nome dele em Cuba. O Lula não tem mais como esconder o nome dele no que o Carvajal pode falar. O Lula não tem como esconder o nome dele na Venezuela. O Lula não tem como esconder o nome dele no Peru. O Lula não tem mais como esconder o nome dele no Chile. O Lula não tem mais como esconder o nome dele na Argentina. A lista pode continuar, tá? Não para aqui, não. E aí, o Lula sabe que é criminoso. O Lula sabe que ele é chefe do narcotráfico. Ele sabe que ele é quem facilitou por meio de rotas, por meio de omissão, por meio de participação ativa no narcoterrorismo da América Latina. É por isso que o Lula perguntou ao José Múcio o que nós temos agora aqui de defesa, porque o Lula vai bater o telefone para o Putin e para o Xi Jinping. Mas vocês acham mesmo que Xi Jinping e Putin vão socorrer o Lula quando eles deixaram o Maduro ter o passeio dele de Gerald Ford, mais helicóptero, mais roupinha da Nike, para cá, para os Estados Unidos? Vocês acham mesmo que o Putin e o Xi Jinping vão impedir que o Lula vista como é que é o nome? Eu ia falar jaqueta, mas não é jaqueta, é o jaleco. Não é jaleco, como é que é o nome? Macacão laranja. Vocês acham que o Lula vai conseguir impedir, né? Eu disse lá atrás, o homem macaco não tem alma nem coração. Eu disse, né? Para quem queria entender, é o macacão laranja. Então, para quem estava com dificuldade de entender quem era o homem macaco, é o macacão laranja. Ele não tem alma e não tem coração. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. Pode cantar, Lula. Pode cantar. Do José Múcio dizer uma boa verdade na cara do Lula. Que pode ser algo do tipo, Lula, para de fazer merda. A gente não tem defesa. Você está brincando aí, a gente não tem como mudar esse cenário. Se vier um pedido de prisão para você, nós não temos o que fazer. Se sossego, eu faço. Baixa tua bola. E nós estamos construindo o Brasil de novo. Por isso leva mais tempo. Se Deus atrasou tudo, como é que ele não pode atrasar? Olha que ponto esse cara chegou. Se comparar com Deus. Ele já se comparou com Jesus, né? Não tem gente mais honesta no mundo que eu. Jesus Cristo não agradou todo mundo, também não agrada. Essas coisas dele. Essas blasfêmias que ele fala. Agora se comparou com Deus. Eu queria dizer a você, Lula, sabe o que é? Deus levou 7 dias para fazer esse mundo. Segundo as Escrituras, né? 7 dias. Você está aí há 18 anos com o PT e não fez nada. Não foram 7 dias. Já que você quer comparar, Deus, botando Deus nos seus discursos imundos, nas suas palavras nojentas, eu vou falar aqui para você. Você está aí com a sua turma, com a sua patota há 18 anos, não fez nada. Pelo contrário, você destruiu o que tinha de bom. Pelo contrário, você tirou
O amor do povo pela pátria. Se não fosse o Bolsonaro, a gente não tinha amor, nem as bandeiras, não tinha amor no hino nacional, não tinha orgulho de ser brasileiro. O Bolsonaro é que ressuscitou isso da gente. Porque você destruiu tudo, você e os seus petistas aí, o seu partido de trevas aí, e o teu pessoal, os teus puxadinhos aí, PSOL, e outros puxadinhos que você tem. Então não se compare, não venha com essa conversa, é que Deus, não bota Deus nas suas bobagens, nas suas mentiras, nas suas bravatas. Eu vou botar o vídeo aí. Vou botar o vídeo aí para outras pessoas que estão assistindo o nosso trabalho aqui, estão assistindo o nosso comentário, as outras pessoas percebam, sabe, o quanto de besteira você fala. Bota o vídeo aí. Deus levou 7 dias para fazer o mundo e ainda não acabou? Fizemos tudo? Não. Lógico que não dá para fazer tudo, mas a gente vai caminhando. Deus levou 7 dias para fazer o mundo e ainda não acabou? Porque só vai acabar o dia que a gente acabar com o jeito ruim no mundo. É isso aí. Tá bom, deixa pra lá. Não, meu pessoal aqui da produção está dizendo, vai falar mais um pouco. Não, não vou falar mais nada, chega. Aliás, eu só de ouvir a voz desse cara já tira o meu ânimo, sabia? Só de ouvir a voz dele. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor, o Brasil e o mundo inteiro, quem vai ouvir esse áudio. Foi algo que o Senhor me revelou no dia 5 de agosto. E sempre nas minhas orações eu peço pelo Brasil, pelas nações, pelo mundo inteiro, pela humanidade, para que Deus venha libertar, salvar, transformar as vidas. E no momento em que eu estava pedindo pelo Brasil, amados, o Senhor me mostrou o Brasil em uma grande guerra. Eu via a frente de Manaus como se fosse a frente do Brasil todo. Eu via aquelas bandeiras vermelhas. Eu via aqueles aviões de guerra nos ares. Eu via os tanques de guerra. Eu via muitos policiais, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, tudo em ação dentro do Brasil. E eu perguntei do Senhor, o que é isso, Deus? O que é isso, Jesus? O que é isso, Espírito Santo? E ele disse para mim, minha serva, é uma guerra no Brasil. Eu, Senhor Deus, vou levantar uma nação contra o Brasil. A nação brasileira, ela é minha serva. Deus falava para mim. Eu tenho esperado ela se voltar para mim com amor, mas ela não quer. Então eu vou gerar uma guerra contra ela para que ela venha se render para mim. E naquele momento, amados, eu comecei a chorar. Porque o Senhor me mostrou todinha a guerra. Eu vi aqueles mísseis voando e explodindo. E o Senhor disse, presta atenção, porque tu vai ver muita coisa aí, te segura. E tu tem que ver isso. E eu vi aqueles mísseis sendo soltos aos ares e caía e explodia dentro do Brasil. Eu vi aquelas bombas, eu vi aquele tiroteio. E era muita gente correndo de dentro das cidades, das capitais, para os interiores. Nós sabemos que tem uma Transamazônica, eu nunca fui, mas Deus me mostrava essa Transamazônica. Muitas mães com seus filhos no braço, chorando, correndo, seguro na mão de outras crianças, pedindo socorro dentro desses matos brasileiros. Eu via, Deus me mostrava as famílias saindo de dentro das cidades, das capitais e correndo para dentro dos matos, pedindo socorro. E o Senhor disse assim, ai das grávidas nesse tempo. Ai das grávidas nesse dia de guerra. Eu via muitas cidades vazias. Eu via supermercados vazios. Eu via cidade deserta. E a guerra, muito tiro, muita explosão. Vi os hospitais lotados de todas as capitais brasileiras. Eu vi os hospitais lotados que não tinha mais aonde caber pessoas. Vi os hospitais improvisados, aquelas grandes tendas, com aquelas pessoas todas furadas de tiro.
E eu disse, Deus, o que é isso? Ele disse, guerra no Brasil. Mais uma vez, ele disse, guerra no Brasil. Não é em outro lugar, é dentro do Brasil. Eu levantarei uma nação contra a nação brasileira. Porque o pecado está muito grande, amados. O pecado está grande demais. Ninguém sabe mais quem é quem. E o Senhor dizia assim, fala para aqueles que têm colônias, que têm sítios, que plante muita alimentação, como feijão, arroz, plante milho. Plante, porque vai faltar muito alimento vai faltar. Meu Deus, amados. E o Senhor falava sobre a igreja. Também para unir a igreja. Porque o Senhor disse que no céu, ele disse, minha serva no céu. Eu não fiz quarto separado para cada ministério. Eu fui preparar um lugar para que todos estejam reunidos junto. Eles vão morar junto. Não há separação. E eu olho do meu trono para a terra, eu vejo muita separação. Eu vejo muita indiferença. E eu não quero isso para o meu povo. E essa guerra também vai atingir muitos crentes, muitos pastores, que se dizem pastores e não cuidam das ovelhas. Só quer o dinheiro, só quer o dízimo, só quer as ofertas, só quer as lãs e deixa as ovelhas jogadas. O Senhor disse que vai punir muitos nessa guerra. E Ele vai levar muitos. Prepara-te, igreja. O Senhor mandou eu dizer, prepara-te, a igreja. Porque muitos o Senhor vai levar. E ai daqueles que estão de qualquer jeito em cima dos altares pregando. Muitos pastores estão pregando mentira só por causa de dinheiro. Estão passando a mão por cima de pecado. Cadê as disciplinas? Que ninguém mais é disciplinado. Pecam, os pastores não disciplinam mais as ovelhas. E nem pastores e nem diáconos, eles estão à vontade. E o Senhor diz que no dia dessa guerra, aqueles que tiverem dessa forma, ai deles. Ai deles. E o Senhor me fez ver também para a igreja se preparar. Porque o Senhor disse que os dele Ele cuida. Daqueles que estão firmes com Ele não vai acontecer nada. Vai se assustar sim, mas não vai acontecer nada. Porque estão firmes, estão pagando preço, estão cuidando das ovelhas, estão falando a verdade, pregando, não estão deixando o pecado entrar na vida do povo de Deus. Glórias ao Senhor. Amados, Deus me mostrava muitos hospitais improvisados. E aquelas pessoas que iam para ali eram muitas sem pernas, sem braços. Porque a guerra vai ser muito feia. O Senhor me dizia, guerra nuclear. E o Senhor disse, avisa o povo que se prepare. Avisa a nação brasileira. Avisa a igreja. O Senhor dizia, cadê as orações do meio-dia? O Senhor disse para mim dizer para a igreja, dobrar o seu joelho e clamar. Clamar! Chorar! Porque esse dia está chegando. Essa grande guerra dentro do Brasil. E Deus me falou ainda, amados, de uma guerra
que eu não sei em que ano foi, mas o Senhor me mostrou uma guerra dentro do Brasil que aconteceu. Ele disse, vai ser dessa mesma forma. Muitos corriam pelo mato, cavavam buraco na terra para se esconder. Dessa forma vai ser dentro do Brasil. E muitos vão culpar o presidente Jair Bolsonaro. Não, é o Senhor Deus. Te acorda, Brasil! Te acorda, igreja! Porque o Senhor, Ele está irado. E Ele mandou eu gravar esse áudio e passar para todo o povo. E Ele disse, ai daquele que não acreditar, eles verão com seus próprios olhos. O Senhor disse para mim, minha serva, muitos vão dizer que tu está maluca. Maluca eles vão ver no dia em que começar essa guerra. Foi isso que Deus me mostrou. E mandou eu gravar o áudio e passar para todos. Amados, quando eu aceitei a Jesus, não foi para brincar de ser crente. Deus sabe de onde Ele me tirou e eu disse para Ele que o que Ele mandasse eu falar, eu iria falar. O que Ele me revelasse e mandasse eu falar, eu iria falar. Eu estou falando o que Ele me mostrou. Ele me revelou 3 vezes e eu fiquei 7 dias em consagração para Ele me confirmar mais 3 vezes. E Ele me confirmou e disse, grava o áudio porque eu já te confirmei. E aqui está, amados. Meu nome se chama Pastora Doracila, do Ministério Assembleia de Deus. Depois de tudo que você assistiu aqui nesse vídeo, comenta aqui abaixo, deixa a tua opinião. E é claro, né, gente? Por favor, bora compartilhar esse vídeo, deixar o joinha. E com certeza, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Aqui nós mostra realmente o que está acontecendo por trás dos bastidores. Tudo o que está acontecendo. Deus abençoe você e a tua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!